Tá bom, pessoal, então vamos aqui agora estudar os termos da oração. Na verdade, os termos essenciais e integrantes da oração. Tá certo? Mais para frente a gente vai ver os termos acessórios. Os termos da oração, eles se dividem em essenciais, né, sujeito e predicado, e integrantes, complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, os complementos nominais e os agentes da passiva. Os acessórios que nós vamos estudar mais adiante são os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e os apostos. Senhores, vamos estudar agora, primeiramente, os essenciais e os integrantes. Já alerto logo, a pessoa que não sabe o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, né, que é o que a gente vai ver a partir de agora, ela não vai conseguir desenvolver uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá vendo como o nome é grande? Pois é, será assunto das orações, tá? Orações dos períodos. E vocês, se não estiverem familiarizados com essa aula, né, com os termos acessórios, os termos integrantes, essenciais, enfim, vocês não vão conseguir chegar na parte de orações subordinadas e desenvolver bem a matéria, porque a maior parte das orações subordinadas é construída em cima disso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos estudar primeiramente os essenciais e os integrantes, certo? Os termos essenciais. O que são os termos essenciais? Os termos essenciais, senhores, são divididos em sujeito e predicado. O sujeito é aquele de quem nós falamos algo, e o predicado é aquilo que nós falamos do sujeito. Então, vamos lá, repetindo. Os termos essenciais se subdividem em sujeito e predicado. O sujeito é aquela pessoa de quem a gente está falando alguma coisa. E o predicado é aquilo que nós estamos falando dessa pessoa. Entenderam? Se não entenderam, a gente vai partir para alguns exemplos e você vai entender. Então, Marcelo fugiu da polícia pelo esgoto. E tem outra frase aqui também. Ó. O carro estava sujo e abandonado na estrada. Pois bem, vamos aqui pela primeira. Marcelo, substantivo próprio, é o meu sujeito. É a pessoa de quem eu estou falando alguma coisa. Tá certo? Sujeito. Fugiu da polícia pelo esgoto. Fugiu da polícia pelo esgoto é aquilo que eu estou falando de Marcelo. Concorda comigo? Eu estou falando que Marcelo fugiu da polícia pelo esgoto. Então, isso que eu estou falando do Marcelo é o meu predicado. Tá ok? Predicado. Até aí tudo bem? Não é difícil, né? Então vamos aqui para o exemplo aqui embaixo. O carro estava sujo e abandonado na estrada. O carro é um substantivo comum, né, como nós já sabemos. Estava sujo e abandonado na estrada. Se você não lembra o que é um substantivo comum ou substantivo próprio, essa diferença, vá em classes de palavras e relembre. Muito importante. O carro estava sujo e abandonado na estrada. Então, senhores, o carro é o meu sujeito, porque é aquele de quem eu estou falando alguma coisa. Eu estou falando alguma coisa desse carinha aqui, o carro. E a coisa que eu estou falando dele é o meu predicado. Estava sujo e abandonado na estrada. Meu predicado, tá bom? É a coisa que eu estou falando do carro. A coisa que eu estou falando do meu sujeito. Certo? Difícil? Não, não é difícil. Vamos lá. Para ser uma oração, precisa ter os termos essenciais, que é sujeito e predicado, né? Além do verbo, logicamente, que estará intrínseco, estará dentro do predicado, mas isso aí mais pra frente a gente vê. Caso contrário, será apenas uma frase. Como assim? Existem, senhores, situações em que você não tem um verbo, tá? Não tem um verbo. A gente fala que não é uma oração, é apenas uma frase. Para ter oração precisa ter verbo. O número de orações é igual ao número de verbos. Senhores, ó, muito importante. O número de orações é igual ao número de verbos, tá bom? Só que existem algumas frases que não possuem verbo, portanto não podem ser chamadas de oração. Não tem os termos essenciais, que são sujeito e predicado, que a gente acabou de aprender. Por exemplo, parabéns. Se eu chegar para você e falar parabéns, tem sujeito? Tem predicado? Não tem nada, tem só uma palavra aqui, ó, parabéns. Né? Outras expressões também, que susto, que lindo, atenção.
né? Aos agraciados que passarem no concurso da ESA vão ouvir muito essa palavrinha aqui, ó. Tá? Pelotão, atenção ao auditório, vocês vão cansar de ouvir isso aqui. Pois bem, senhores, então essas frases, parabéns, que susto, que lindo, atenção, não possuem verbo, não possuem sujeito, não possuem predicado, são apenas uma palavrinha aleatória, são chamadas de frase, tá bom? Porque não tem sujeito, não tem predicado, não tem verbo, enfim, são frases, certo? Não confunda isso. E aqui a gente vai praticar um pouco, tá? A avenida estava lotada de gente por todos os lados. A avenida, eu estou falando alguma coisa dela, então ela é o meu sujeito. Confere? E a coisa que eu estou falando dela, o que que é? É isso aqui, ó. Estava lotada de gente por todos os lados. Então isso aqui, senhores, é o meu predicado, tá bom? Predicado. Sujeito, né? Predicado. Até aí tudo bem? Vamos lá. Érica não se contentava com seu emprego. Eu estou falando alguma coisa da Érica. Então, Érica é o meu sujeito. Que coisa é essa? Não se contentava com seu emprego. Não se contentava com seu emprego, senhores, é o predicado. Tudo bem? Sujeito Érica. E aquilo que eu estou falando de Érica é o predicado. A minha casa Opa! Surgiu um erro aqui de escrita. A minha casa fica perto da rodovia Dutra. Minha casa fica perto da rodovia Dutra. Então o que que acontece, pessoal? A minha casa é o sujeito, é aquilo de quem eu estou falando alguma coisa. Minha casa, sujeito. Eu estou falando alguma coisa da minha casa. Que coisa é essa? Eu estou falando que ela fica perto da Dutra. Então o sujeito é minha casa e predicado é aquilo que eu estou falando da minha casa, que é o quê? Ela fica perto da rodovia Dutra. Até aí tudo bem? Então sujeito é a minha casa, porque eu estou falando algo dela, e fica perto da rodovia Dutra é o predicado, porque é o que eu estou falando deste sujeito. Tudo bem? O meu computador está com vírus. O que é que está com vírus? É o meu computador. Eu estou falando alguma coisa do meu computador. Então o meu computador é sujeito. Está com vírus é o meu predicado, tá? E para você achar o sujeito de uma oração, o conselho que eu te dou e que a maioria dos professores dão é basicamente essa. Tá? O que é? Que é que, na verdade? Você vai chegar pro verbo, né? E vai perguntar assim: que é que? Ou pode ser também: quem é que? Tá certo? Então, por exemplo, a avenida estava lotada de gente por todos os lados. O que é que estava lotado por todos os lados? A avenida. A resposta que ele te der é o sujeito. Então aqui também, ó, Érica não se contentava com seu emprego. Quem é que não se contentava com seu emprego? A Érica. Então, Érica é o meu sujeito. A minha casa fica perto da rodovia Dutra, tá bom? Então, o que é que fica perto da rodovia Dutra? A minha casa. Então, minha casa é o sujeito. O meu computador está com vírus. O que é que está com vírus? O meu computador. Então, o meu computador é o sujeito, tá bom? É só uma maneira de você achar o sujeito, maneira mais fácil. Até aí tudo bem, pessoal? A parte de termos essenciais nós já passamos. Sujeito, predicado. Certo? Sujeito é aquilo de quem nós falamos alguma coisa, e predicado é a coisa que eu estou falando dessa pessoa. Desse sujeito, tudo bem? Termos integrantes. Termos integrantes. Vamos falar agora dos complementos verbais, tá? E aqui, senhores, eu peço que vocês tenham bastante atenção, porque isso aqui cai muito pesado no seu concurso, tá? Na maioria dos concursos militares em geral, ou concursos que envolvem a língua portuguesa, eles adoram colocar os termos integrantes. Complementos verbais completam o sentido de um verbo. Como saber se são objeto direto ou objeto indireto? Então, por exemplo, eu vou ter um verbo qualquer, dizer, né? Dizer. O verbo dizer, se eu chegar para você e falar assim: olha, eu disse, a primeira coisa que você vai me responder é: como é que é?
Eu disse? Eu disse o quê? Quem disse, diz alguma coisa, confere? Pois é, se quem disse diz alguma coisa, eu te pergunto que coisa é essa? Então, senhores, basicamente, né, os complementos verbais, eles vêm para completar o sentido do verbo. Se eu chegar para você e falar assim, ó, eu disse, vai fazer sentido? Não vai fazer sentido. Você vai perguntar assim, tá bom, mas o que você disse? Certo? Ele precisa de um complemento, ele precisa de uma ajuda para fazer sentido, tá? Esse complemento verbal a gente chama de objeto direto ou de objeto indireto, porque quem diz, diz alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Objeto direto aqui, comprei um livro sobre culinária. Olha o meu verbo aqui, o verbo comprar, né? Quem compra, compra alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Que se eu chegasse para você e dissesse assim, aí camarada, eu comprei. Você ia me perguntar, comprou o quê, cara? Eu ia responder, comprei um livro sobre culinária. Então, um livro sobre culinária está me fazendo o papel de objeto direto. Entendeu? Aqui está o meu verbo. Esse verbo é chamado de verbo transitivo direto. Tá bom? Verbo transitivo direto. A transitividade dele é direta. Nossa, que confuso. Não, não é confuso. Olha só. Se aqui é objeto direto, significa que ele é um verbo transitivo direto. Tá vendo? Direto, 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 direto. Tá vendo? Simples. Objeto direto. Existem também os complementos verbais, né? Dentro dos complementos verbais existe também o objeto indireto. O que vem a ser o objeto indireto? É a mesma coisa que o objeto direto, só que com preposição. Ele tem a mesma finalidade, completar o sentido do verbo. Quer ver? Então, por exemplo, precisei de 2 horas para arrombar a porta. Precisei é o verbo precisar. Concorda comigo? Concorda comigo? Verbo precisar. Quem precisa alguma coisa? Não, quem precisa de alguma coisa, concorda? Aí, preciso disso, preciso daquilo. Sempre vai ter que ter a preposiçãozinha, de, tá vendo? A diferença do objeto direto para o objeto indireto são justamente essas palavrinhas aqui que nós chamamos de preposição, tá? Então, a minha preposição, ela vem no objeto indireto. Essa é a grande diferença do objeto direto para o objeto indireto. O objeto indireto, ele tem preposição, tá? Então, porque quem precisa de alguma coisa. Quem diz alguma coisa. Quem compra alguma coisa. Mas quem precisa de alguma coisa, tá? Então aqui eu tenho um verbo transitivo indireto e em seguida eu vou ter um objeto indireto. A minha transitividade do verbo precisar é indireta, tá? Verbo transitivo indireto, a gente costuma falar isso, tá? É só para dar nome, pessoal. Então, por exemplo, se aqui é objeto indireto, eu preciso dar um nome para o verbo. Ele é transitivo indireto. Se aqui é objeto direto, ele é transitivo direto. Tá entendendo? O verbo também ganha um nome, só que o nome tem a palavrinha transitivo. É bem simples. Então, a grande diferença do objeto direto para o objeto indireto é a preposição. E a preposição, pessoal, certo? Ela não é só a preposição de. Existem algumas preposições aí, várias preposições, né? Você vai ter que saber isso aqui de cabeça. E, pessoal, isso aqui não tem escapatória. Pessoal, tem que saber de cabeça. Tem até aquela musiquinha, né, que se cantava no ensino médio. A ante, após, até, com contra de desde, entre, para, perperante, por, sem, sobre, trás. Tá? Mas falando sério, pessoal. Grava a musiquinha, se vira. Isso aqui tem que saber. É inadmissível você tentar fazer a prova sem saber isso aqui. Tá? É inadmissível. Canta a musiquinha que eu cantei agora. Não vou cantar de novo não. Tu volta o vídeo aí que eu vou pagar esse mico de novo não. Mas, sério, volte, memorize a musiquinha, faça o que for. A ante, após, até, com contra de desde, entre, para, perperante, por, sem, sobre, trás. Tem que saber, pessoal. Tem que saber. Tá? Caso contrário, você não vai conseguir diferenciar objeto direto e objeto indireto. Que é só uma questão que você vê corriqueiramente nos concursos aí afora. Tá bom? Senhores, vamos lá. Eu construí uma casa na árvore. Quem constrói alguma coisa. Tá certo? Esse é um jeito de você descobrir, né? Alguma coisa.
Quem precisa de alguma coisa. Tá vendo a diferença? Aqui é objeto direto. Aqui é objeto indireto. Vocês estão vendo? Estão vendo, pessoal? Então, quando você for falar alguma coisa, de alguma coisa, automaticamente você vai ter a preposição aqui. É uma maneira de você achar a resposta. Eu construí. Quem constrói alguma coisa. Então, essa alguma coisa é objeto direto. E construir é um verbo transitivo direto. Tá certo? Então, se o objeto recebe nome, o verbo também tem que receber. A única diferença é que tem a palavrinha transitiva. Ajudei um cego a atravessar, ajuda. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, senhores, objeto direto e ajudei. Do verbo ajudar. Então, se aqui é objeto direto, o verbo é verbo direto? Não, ele é verbo transitivo direto. Não esqueça da palavrinha transitiva. Duvidei dele em cada segundo do discurso. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Tá bom? Então, duvidei é o verbo duvidar, verbo transitivo indireto, por causa da preposição, em cada segundo, objeto indireto. Mas, Bruno, cadê a preposição? Olha ali, ó, dele. Dele é a mesma coisa que de mais ele, vira dele. É a mesma coisa que em mais aquele, conhecido popularmente como naquele. Tá certo? Basicamente aqui você formou a palavra unindo a preposição aí, de com ele. Por isso que ficou dele, tá? Mas a preposição tá aqui sim. Tá bom? Então duvidei dele em cada segundo do discurso. Verbo transitivo indireto, porque aqui é objeto indireto. Zero estresse, vamos prosseguir na missão. O juiz absolveu o réu. Quem absolve, absolve alguém. Então, senhores, que alguém é esse? O objeto direto, tá? E absolver é um verbo transitivo direto. Dúvidas? Vamos lá. Espero que você tome juízo. Quem espera, espera alguma coisa. Então, espero é verbo transitivo direto. Que coisa é essa? Que você tome juízo. Objeto direto. Queria que você tomasse juízo. Vamos lá. Quem quer, quer alguma coisa. Então, queria é verbo transitivo direto. E o que vier depois é objeto direto. Alguma coisa. O auditor do inquérito questionou a prisão. Quem questiona alguma coisa. Tá? Que coisa é essa? A prisão. Então, o verbo questionar é um verbo transitivo direto. Quem questiona alguma coisa. Que coisa é essa? Objeto direto. Não tem preposição, não tem a palavrinha de, então é objeto direto, tá? E aí, senhores, aqui o sujeito, né, o auditor do inquérito, é o sujeito dessa minha oração. Que aí você pergunta, né? Olha aí, o aprendizado que a gente aprendeu lá em cima. Lembra da perguntinha que é que, quem é que? Ela pode ser aplicada aqui embaixo, ó. Quem aqui questionou a prisão? O auditor do inquérito. Então, o auditor do inquérito é sujeito, tá? Sujeito, verbo, transitivo direto e objeto direto. Tudo bem? Eu namoro ela. Quem namora alguém, tá? Esse negócio de eu namoro com ela não existe. É um erro popular, tá? Quem namora alguém. O verbo namorar, ele é transitivo direto, verbo transitivo direto. E ela tá fazendo papel de objeto direto, tá? Quem namora alguém, não namora com alguém. Certo? Eu aconselhei a ele sobre isso. Quem aconselha a alguém. Tá certo? E aí, senhores, é um grande problema isso na língua portuguesa, porque a maneira como a gente escreve, ela deveria ser igual à maneira como a gente fala. E é para ser, tá? Só que a gente, pela linguagem popular, a gente distorce muito. Então, por exemplo, eu namoro com ela. Namorar é verbo transitivo direto. Você não pode falar que namora com alguma pessoa, você namora alguma pessoa. Você não pode falar que aconselhei alguém. Aconselhei a alguém, tá? Então, quem aconselha a alguém. Aconselhei é verbo transitivo indireto. A é uma preposição, a, ante, após, até, lembra? A, preposição.
ele sobre isso. Então, a ele sobre isso é meu objeto indireto. Tudo certo? As suas orações, Deus as ouviu. Quem ouve, ouve alguma coisa. Então, senhores, o verbo ouvir é verbo transitivo direto. Quem ouve, ouve alguma coisa. As minhas orações. Esse as, ele é o meu objeto direto. O que? Ele é objeto direto. Acredite se quiser. Então, por exemplo, as suas orações. Deus ouviu as suas orações. Ou Deus ouviu elas. Tá bom? Elas, em vez de eu falar elas, ao invés de eu usar o pronome elas, eu usei a palavrinha as. Pode ser também, não tem problema. E colocar ele antes não tem problema não. Tá? Acontece muito na língua portuguesa. Deus as ouviu. Deus ouviu elas. Elas quem? As suas orações. É como se eu estivesse falando isso mesmo. Ó. Deus ouviu elas. Olha, as suas orações, Deus ouviu elas. Só que esse elas, eu sumi com ele e coloquei o as, tá? Gente, eu tô falando aqui de maneira bem simplória mesmo, tá? Às vezes até vulgar, mas é para que todos entendam, para que não haja dúvidas, tá certo? Não haja surpresa, porque existem pessoas que nunca viram isso aqui. Necessito de mais uma opinião sobre o assunto. Quem necessita de alguma coisa, senhores. Quem necessita de alguma coisa. Eu necessito disso. Então, necessitar é um verbo transitivo indireto. A ante, após, até, com contra de entre, de, preposição. Então, verbo transitivo indireto, né? E o objeto indireto aqui, senhores. Tá certo? Tá aí tudo bem? E aqui atrás o sujeito, né? Sujeito oculto, ou eclipsado, como é que é chamado também. Eu necessito de mais uma opinião sobre o assunto. É porque esse sujeito aqui, ó, eu resolvi omitir ele, deixar ele escondido, mas ele está aqui atrás. Eu necessito de mais uma opinião sobre este assunto. Tudo bem? Vamos lá. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu tenho certeza, companheiro, eu tenho certeza que tu ouviu a música na tua cabeça, hein? Mas vamos lá. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Quem nasce, nasce. Ué, quem nasce alguma coisa? Não. Quem nasce de alguma coisa? Não. Entendi. Senhores, isso aqui é um caso de intransitividade. São os famosos verbos intransitivos. Aqueles que, por si só, já têm um sentidozinho completo. Então, ó, eu nasci. Certo? Ele nasceu. Ou seja, você não precisa de um objeto direto e de um objeto indireto. São os chamados verbos intransitivos. Nascer, morrer, viver, deitar, voltar, chegar, andar, sentar. Não tem só esses não, tem mais alguns. Esses aqui são os mais comuns, tá? Mais pra frente eu vou ver se eu deixo uma listinha na lista de exercício, tá? Falando desse pessoal aqui. E inclusive com questões sobre isso aqui. Tá? Mas é só para que você tenha ciência de que alguns verbos você vai perguntar para eles alguma coisa e você não vai encontrar resposta. Eu nasci alguma coisa, não tem resposta, porque quem nasce, nasce, quem morre, morre, quem vive, vive, tá ok? E aí você grava que esses verbos são chamados de verbos intransitivos, tá bom?